Começo esse vídeo hoje falando que essa é uma receita muito especial. Sabe aquela coisa de prato, cozinha afetiva? É exatamente isso que vai acontecer hoje. Galinha escabelada. Depois vocês vão entender um pouquinho mais o porquê desse nome. Vamos lá, bora de rango. Bom, como eu disse no início do vídeo, esse é um prato muito afetivo porque, cara, eu não faço ele há muito tempo. Eu faço ele desde, sei lá, 10, 15 anos atrás. Todo mundo pede, minha família pede, os amigos pediam. A galinha escabelada, que é um prato mega simples. Eu vou manter praticamente da mesma forma que eu fazia, vou modificar uma coisinha ou outra só. Prato simples, poucos ingredientes, refratário, forno, tudo feito numa panela só. Então, por onde eu vou começar? Peito de frango. Quando eu aprendi a fazer essa receita, ela era feita com frango desfiado, mas eu modifiquei desde o início. Eu sempre gostei de fazer com frango cortado, que a gente fala cortado a faca. Eu não chego a picotar ele muito, mas eu vou tirando algumas fatias assim e cortando ele na faca. Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que é o padrão e eu vou cortando o resto aqui. Então, o que eu faço? Tirinhas, dou mais um cortezinho aqui e aí eu vou tirando como se fosse alguns cubinhos. Não chega a ser um guisado de frango e também não fica muito grande. E eu comecei a fazer assim desde o início, então eu preferi fazer sempre com ele cortadinho assim, do que com ele desfiado ou em tamanho maior. Aqui finalizei de cortar, como eu tinha dito aqui, em cubinhos. Eu usei para essa receita, na verdade eu estou fazendo um refratário pequeno, eu usei um peito e meio de frango, então depende muito do tamanho do seu refratário. Geralmente, quando eu fazia um maior, você faz aí para umas 4 pessoas, vai fácil uns 2 peitos de frango, tá? Então, de acordo com o seu refratário, tá? Aqui eu tô usando um peito e meio, uma cebola, 2 tomates, 2 dentes de alho. Eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo também, mas só para vocês se ambientarem mais ou menos em quantidades. Então, provavelmente vocês vão aumentar para fazer para mais pessoas, tá? Depois do frango, vem agora o nosso refogado, que também vai ser bem básico: cebola, tomate, alho, aquilo que você usa no dia a dia. Vou colocar também um temperinho verde. Então aqui a gente continua com uma cebola. Corta ela no meio, a gente vai tirar alguns cubinhos, nada extremamente regular, porque cozinha afetiva, aquela comida que geralmente a gente faz na casa da mãe, da avó, nunca era tão perfeitinho, né? Não é nada cortadinho a Bruno Haas ou Julienne. Faz esses cortezinhos aqui para ficar mais fácil no final. A gente faz os cortezinhos verticais, depois faz um horizontal, já vai ficar de um tamanho bem bom para a receita. Cortou aqui, eu já vou passando para um pratinho, unindo tudo isso aqui, porque nosso refogado é para ser simples, então vai entrar tudo junto. A gente primeiro vai fazer o frango, vai deixar ele dar aquela tostadinha bem na panela e depois a gente entra com o nosso refogado. Eu já tô aqui cortando minha segunda cebola, emocionado por conta da cebola. E me conta aí, qual é a sua receita? Comenta aí. Qual é a sua receita afetiva? Qual é a comida que faz você lembrar do passado? Reunião de família? Essa aqui com certeza, galinha escabelada. Fiquei 3 meses lá no Rio Grande do Sul e minha mãe me pediu para fazer, me pediu a receita. Tá aqui, mãe, agora vai conseguir ver no vídeo. Aqui finalizada a cebola, agora vamos pro alho. Então, para essa quantidade aqui eu estou usando 2 dentes de alho, mas como tinha dito no início, e mesma coisa que eu falo em todas as receitas, se você quiser aumentar algum ingrediente, desde que não vá tirar totalmente o sabor, por exemplo, colocar muito alho, que vai ficar só gosto de alho, mas se quiser aumentar aí quantidade mais 1 ou 2 para ficar com um pouco mais de sabor, pode aumentar. E continua emocionado. Bora lá. Aqui da mesma forma da cebola, a gente corta, não precisa ser tão regular. Então a gente tira fatiazinhas, vai dando aquela picotada. E não faça que nem eu que fica brigando com as cascas. Peguem outro bowl, coloquem as cascas em outro recipiente. Vou dar uma limpada nessa bancada e já volto. Agora vamos pro nosso tomate. Então aqui eu vou cortar ele no meio. Eu vou tirar essa partezinha aqui dele de cima. E vou tirar algumas fatiazinhas também aqui pela casca mais difícil. Vou cortar assim. E aqui eu uso ele com a polpa mesmo, tá? Como eu disse antes, estou procurando fazer o mais original possível, como eu fazia lá nos primórdios. Então, eu fazia assim e vou continuar fazendo aqui nesse vídeo. Então, dessa forma. A gente vai colocando tudo aqui, porque depois vai entrar na panela tudo junto. Aqui eu cortei um tomate, eu vi que deu uma quantidade boa. Eu vou fazer mais meio tomate só. Então,
Enquanto você estiver cozinhando, é muito isso, adaptação. Viu que tá demais ou tá pouco, vai adaptando a receita. E faz muito tempo que eu não faço ela, então geralmente eu fazia em grande quantidade, refratário maior, mais pessoas, então aqui eu tô adaptando ela e eu fazendo um refratário um pouco menor. Então aqui já tomate cortado, a gente coloca pra cá. E aí o tempero assim muito livre. Sal, pimenta com certeza não pode faltar, mas se você quiser adicionar açafrão, páprica, eu vou adicionar um pouco de páprica defumada também. Então vai muito do gosto, vai adicionando o que você mais gosta. Claro que alguma coisa relacionada a cebola, tomate, alho não precisa, porque já tá no refogado. E aqui você incrementa com um saborzinho a mais que você quiser. Então aqui, pimenta do reino. Também vai sal. Depois a gente coloca um pouco mais no refogado na panela e ajusta. E um pouquinho de páprica defumada. Isso aqui eu não costumava utilizar, mas vai dar um sabor bem legal para a receita. E aí agora é só misturar. Misturou aí, bem prático, simples. Antes de ir para lá eu lembrei, eu não coloquei o tempero verde, que tava... ninguém tava vendo aqui, né? Então esqueci de colocar. Muitas pessoas colocam no final, depois. Como eu disse no início do vídeo, eu costumava fazer de uma forma. Tava aprendendo a cozinhar ainda, picou bem grosseiramente mesmo. E a gente vai já levar tudo pro prato juntos. Então a panela aqui já tá bem quente, a gente entra com azeite. Ó, pode ver que ela já tá fumegando, já tinha deixado ela ligada antes. Justamente porque eu queria a panela bem quente para entrar com frango. Barulhinho clássico. Então a gente entra com o frango aqui, espalha bem ele e agora deixa ele paradinho para criar aquela crostinha que vai ser o sabor especial que a gente vai dar para isso aqui. Então aqui já ficou um tempo, aí você percebe que ó a casquinha que formou embaixo. É isso que a gente quer. Então deixa ele paradinho, dá mais uma mexida agora para ele grelhar bem dos dois lados. Aqui a gente dá uma mexida, deixa aqui. Em seguida a gente já entra com o nosso refogado. Então aqui o frango já está bem grelhado, já criou aquele fundinho na panela. Ó, dá para perceber. A gente vai entrar com o nosso refogado, tudo de uma vez só, tá? Praticidade. Entrou com todo ele. Importante, eu vou aproveitar, como aqui não está temperado, já vou colocar um pouco mais de pimenta do reino. E também um pouco mais de sal. No final, se for necessário, a gente corrige de novo. Então, colocou o refogado, mexeu bem. Cebola, tomate vai soltar água, então vai deixando, vai esperando e vai tentando soltar também esse fio. E aí deixa tudo dar uma murchadinha para entrar com a passata. Importante também, eu antigamente usava molho pronto. Não tenho preconceito e não tinha. Molho pronto tem vários, são bons. Eu usava molho pronto pela praticidade. Agora eu vou usar a passata para ficar ainda melhor. Bom, aqui o refogado já chegou. Tá vendo esse fundinho aqui? Não é queimado. Isso aqui é sabor. Então a gente vai entrar com um pouco de passata. Não vai toda ela, vai um pouco. Porque isso aqui vai pro forno depois ainda. Então eu não quero que seja um molho muito líquido. Precisa ficar um pouco mais espesso. Porque com o requeijão que vai por cima depois também, ele pode acabar ficando muito aguado. Então tem que cuidar disso também. Então aqui, ó, posso entrar com um pouquinho de água. Aí aproveito para raspar bem tudo que tem aqui de sabor. Aí vou deixar isso aqui cozinhar um pouquinho para agregar, para todos os sabores se conversarem. Vou provar para ver se precisa ajustar sal ou pimenta. E a gente já vai para o segundo passo, que é refratário e forno. Bom, base pronta, como eu disse, agora a gente vai para o segundo passo, que é colocar no refratário, finalizar ele e levar para o forno. Então, aqui é só jogar tudo no refratário. Assim. Aqui qual é o próximo passo? Estou fazendo exatamente como eu fazia. Requeijão. Então, a ideia é dar uma espalhada de requeijão por aqui, sem misturar ele. É deixar ele por cima mesmo. No forno, ele vai meio que se misturar automaticamente, né? Então a gente vai largando assim, um pouquinho por cima. Aqui eu tô usando mais ou menos um pote e meio daqueles potinhos normais de requeijão no mercado, sabe? Então você vai colocando conforme for preciso. Como eu disse antes, refratário maior, provavelmente você vai aumentar as quantidades também dos ingredientes que você vai utilizar. Então a gente coloca assim, dá aquela ajeitadinha para ficar requeijão por todos os lados. Agora, queijo mussarela.
Posso usar outro queijo? Cara, pode. O mussarela, ele tem um sabor mais interessante para essa receita. Ele vai derreter bem, então procure usar um queijo que vai derreter. Porque senão, como tá essa camada de cima, quando você for cortar ou servir, vai ficar aquele pedaço de queijo que não sai, sabe? Me lembrei de uma coisa que eu usava quando passava, quando eu cobria essa camada de queijo, eu usava orégano. Então, um pouquinho de orégano. Dá aquele saborzinho especial, né? E agora finaliza o último ingrediente, batata palha. Pode colocar no final, depois que assar, voltar a colocar a batata palha? Pode, mas eu sempre fiz com a batata palha e levando pro forno. Então, mantendo a receita original, batata palha. E a curiosidade é que a batata palha que dá um nome para esse prato. Então, eu descobri depois de um tempo que galinha escabelada. Por que galinha escabelada? Porque essa batata palha assim para cima, parece que a galinha tá com cabelo, sabe? Descabelada. Pelo menos o que me contaram foi isso. Então, finaliza aqui bastante. Depois a gente pode colocar um pouco mais no final, se for o caso. Vou arrumar essa bagunça aqui, vou levar pro forno agora. E ele vai ficar mais ou menos em torno de 15 a 20 minutos, no máximo, só com a resistência de baixo ligada, tá? Então, forno convencional, perfeito. Então, a forma que eu sempre fiz foi dessa. Talvez no final, se precisar dar mais uma tostadinha na batata, coloque um pouco a resistência em cima. Mas a princípio, só de baixo, 200 graus tá ótimo. Olha aqui que coisa linda! Olha, voltei pro passado agora. Galinha escabelada, muito parecido de como eu fazia e como ficava. Tá super quente ainda. Eu vou servir aqui um pedaço para poder provar, mas tá aí. Tô quase emocionado. Não, tô brincando. Mas assim, me lembra muito passado, fazia muito para toda a família. Às vezes para, sei lá, 10, 15 pessoas. Então é uma comida que me traz realmente muito aconchego. Um prato, né? Que me traz muito aconchego. Agora provar, né? Lembrar os dias de almoço com família, olha aí. Bom, vamos lá que eu tô louco por experimentar, relembrar. Faz bastante tempo que eu não como. Ah, e detalhe. Aqui eu tô comendo puro. Vai muito bem com arroz branco, é meu preferido. Mas vai bem com uma batatinha. Massa, eu não digo, mas talvez dê pra misturar também comer com massa. Aí você escolhe acompanhamento. Ou assim só. Quem tiver mais fit, uma salada, pensar que esse prato aqui não combina muito com quem tá em vida fit, né? Esse aqui é o dia livre. Pera aí. E amor. Só que amor e carinho. E abraço. Muito, muito parecido com a que eu fazia e a de sempre que todo mundo gostava. Então, assim, façam aí, porque realmente é um prato simples, mas que toda a família vai gostar. Se você chegou até aqui, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, me segue lá no Instagram, @rancolucas, para ver essa e outras diversas receitas. Eu vou continuar aqui comendo, relembrando o passado com essa comida maravilhosa aqui e até o próximo vídeo. Valeu!